boa tarde a todos, estamos começando mais um programa Tambaú Debate. E hoje é dia de Iemanjá, um dia de grande festa popular, dessa religiosidade, eu vou dizer religião popular, né? Essa crença de matriz africana que se consolidou no Brasil, que é de fato uma grande festa aqui em todo o Brasil. E sendo assim, é também hoje um dia propício para discutirmos um tema extremamente instigante, religião. Dizem que quando se coloca numa mesa para discussão futebol, religião e política, ninguém se entende. Mas, como o tema é instigante, talvez seja interessante discutirmos a religião por um outro ponto de vista. Não esse da crença simplesmente, mas o ponto de vista da ciência e da filosofia. Como entendemos, então, todas as manifestações religiosas? Tivemos agora numa campanha eleitoral em que a religiosidade acabou entrando e sendo motivo de muitos debates na campanha eleitoral, aliás, muita polêmica também. Então, como entender tudo isso? Como compreender essas manifestações, como elas começaram, como elas se consolidaram, qual o impacto que ela tem, evidentemente, na sociedade? Então, sob o ponto de vista da religião, nós vamos conversar hoje com a mestra em Ciências das Religiões, a professora, filósofa também, Regina Negreiros, que já está aqui para conversar conosco sobre esse tema religião. Professora Regina Negreiros, muito boa tarde, seja bem-vinda ao programa Tambaú Debate. Muito obrigado por sua presença aqui hoje. Boa tarde a todos, todas. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade da gente discutir a questão da religião do ponto de vista científico, que é um tema tão negligenciado, de certa forma, né? E um tema tão polêmico do ponto de vista social. Né? Há quem às vezes começa a imaginar, não, como é uma crença, é difícil de entender, ninguém nunca vai entender religião. Isso é uma crença errada, né? É um mito. É um mito, né? É um mito. Dá para entender religião do ponto de vista filosófico e da ciência. A minha área, que é as ciências das religiões, né, ela é uma área pluridisciplinar e plurimetodológica, ou seja, a gente trabalha com várias áreas para tentar encontrar o cerne dos nossos estudos, né? Então a gente trabalha com a antropologia, com a filosofia, com a história, com a psicologia. Então, quando a gente consegue fazer esse entrançamento de áreas, a gente consegue dar uma perspectiva diferente ao estudo da religião. Então, quando a gente olha a religião socialmente, a gente vai ver certos aspectos. Quando a gente olha filosoficamente, a gente vai ver outros aspectos. Quando a gente olha historicamente, a gente vai ver já uma outra perspectiva. Historicamente, eu acho que é a parte que fica mais fácil para as pessoas entenderem as manifestações religiosas dentro das sociedades e os impactos que as religiões têm social, cultural e politicamente. Então, estudar a religião desse ponto de vista, nessa perspectiva, é algo que nos dá novas possibilidades de entender, inclusive, a sociedade. A crença com um certo caráter religioso, a crença no sobrenatural, ela parece que permeou na história todas as sociedades. Há uma necessidade do ser humano dessa crença no espiritual, no transcendental. Há essa necessidade humana disso? Então, eu acredito que quando a gente olha historicamente, a gente percebe que a crença em algo maior que nós, algo fora de nós, né, algo que nos transcende, ela é inerente à própria existência humana, porque desde a época das cavernas, que o homem ele pintava, né? As pinturas rupestres mostram que existiam crenças em algo que eles não compreendiam. Então, a crença, na verdade, é a tentativa de explicar algo que não nos é compreensível no momento. E como a gente não compreende tudo, a gente não compreende aquilo que nos ultrapassa, a gente tenta explicar de alguma forma, e geralmente é o viés fenomenológico, né? Através dos fenômenos. E os fenômenos geram, dentro dessa compreensão
mais comum geram os mitos. Os mitos acompanham a humanidade, né? Tem um autor que eu gosto muito de ler, que o nome dele é Joseph Campbell. Ele tem um livro chamado Mitologia Criativa. Mitologia Criativa, As Máscaras de Deus. E é um livro controverso que certamente algumas pessoas mais fundamentalistas, religiosas, não leriam. Mas ele mostra que, por exemplo, algumas crenças, como a história de Maria, a mãe de Jesus, ela já existia nos sumérios 3.000 anos antes da existência do próprio Cristo, né? Então, os mitos, eles se ressignificam, eles se moldam, mas eles existem desde sempre em diversos lugares diferentes do mundo, inclusive em comunidades e sociedades que não se... Então, os mitos alimentam muito a fé, a crença. Os mitos, eles alimentam e eles criam a própria fé. O homem precisa dessa fé. Eduardo Galeano diz que a fé é como se fosse a linha do horizonte, né? A gente, quanto mais se aproxima, mais ela se distancia. Mas a gente precisa dela para poder caminhar. Exatamente. Agora, a questão que eu vou colocar é da seguinte forma. Quem acredita realmente em algo transcendental, em algo fora assim, acredita que aquilo ali é meio libertador, né? Quem entra diz assim, é como se fosse libertador. Mas a religião, quando se organiza, parece que é dominadora, que assim, existe isso? Como é que a senhora... Aí tem duas questões. Tem a questão da espiritualidade e tem a questão da religiosidade, né? A religião é uma criação humana. E a religião, quando você vai lá atrás, nos tempos históricos, você vê que ela é uma forma, inclusive o próprio Joseph Campbell, que eu citei, ele fala isso. Ela é uma forma de conformação social. Das características dos mitos e das religiões é a conformação social. Sabe aquela frase que morreu porque Deus quis, aconteceu isso porque Deus permitiu, nada cai se Deus não, uma folha não cai de uma árvore se Deus não permitir. Isso é um modo de conformar socialmente, porque não só dá forma à sociedade, mas permite que a sociedade enxergue possibilidades que normalmente, do ponto de vista racional, não seriam percebidas, né? Enxergue no sentido de que aquilo vai permitir que ela tenha uma esperança na sua própria existência. O homem, talvez, sem essa fé no próximo, sem essa fé em qualquer coisa que seja, até num objeto, né, ele perde a esperança. E sem esperança ele não consegue caminhar, né? A pessoa se torna apagada. Agora, por conta disso, será que é por conta disso, por exemplo, que os grupos de poder sempre usam a religião aqui, a religião sempre está próxima aos grupos de poder, que é para poder acalmar, conformar a sociedade? É por isso? Sim. A espiritualidade, ela tem um poder mais libertador, porque ela não se prende às regras, né, nem à moral de determinada religião. Mas a religiosidade, ela lhe impõe regras, lhe impõe formas, lhe impõe modelos, e você tem que seguir aquilo, né? Esse modelo, essa forma, é uma forma de dominação. É uma forma de dizer, você não tem que agir assim para poder você ser salvo. Você tem que agir assim para você ser probo, para você ser correto, e se você for correto, você é salvo. Então é uma moral imposta que, na verdade, não liberta, lhe aprisiona. Agora, a religião em si, eu costumo dizer que a religião ela pode ser progressista ou reacionária. E o que a gente tem de modelos sociais de religião, a gente percebe bem isso quando a gente percebe, por exemplo, a questão do feminismo, a questão da diversidade, da pluralidade, da aceitação das pessoas como elas são, do acolhimento, porque a religião deveria acolher, né? Mas hoje em dia a religião, hoje em dia não é sempre, a religião ela não só, em alguns aspectos ela acolhe, mas em alguns outros aspectos ela rechaça se você não segue os padrões que ela determina. Então, nesse aspecto, ela oprime, ela é reacionária. E muitas pessoas, desde sempre,
utilizam-se das religiões e da religiosa, utilizam do púlpito para poder pregar as suas próprias morais e, com isso, fazer com que pessoas se fechem cada vez mais, né, e elas assim possam dominá-las. Então, a religião passa a ser um objeto de dominação através dessa moral rígida, fechada, utilizada por alguns para poder manipular pessoas. Vamos um pouco para o Brasil, né? Para a situação brasileira agora e desde sempre, sim, né? Durante anos e anos teve-se ali a igreja católica como sendo a maior igreja, ainda do ponto de, sim, vista, eu acho que das pesquisas ainda mas tem também as religiões de matriz africana que sobrevivem ali historicamente, né, ao lado da igreja, da religião católica. Mais recentemente, então, tem o fenômeno das igrejas evangélicas, mas eu diria até neopentecostais, e tem também aí o espiritismo, que não é uma religião, mas termina funcionando no Brasil. Como é que é esse quadro hoje no Brasil, de nossas crenças e nossa religião? Eu trouxe uns dados aqui para falar contigo, para mostrar para as pessoas. Década de 70, os dados mostravam que a população católica brasileira era de 92% e de evangélicos 5,2%. Isso há 50 anos. 50 anos. Nessa época, as pessoas tinham vergonha de dizer, inclusive, que professavam outra religião, porque a religião hegemônica era a católica. Inclusive, a religião do Estado era a religião católica, a religião oficial, né? Que hoje a gente tem um suposto Estado laico, mas a gente chega nas instituições públicas e a gente ainda vê crucifixos pendurados, né? Uma falsa laicidade. E aí, na década de 2010, isso na década de 70, a gente vai dar um salto para 2010. 2010, a gente tinha uma população católica de 64%, uma diminuição de 30% entre 70 e 2010. E a população evangélica sobe para 22%. Os não religiosos, ou chamados irreligiosos, que entre o grupo dos ateus e os agnósticos, né, eram cerca de 8%, os espíritas 0,7%, as religiões de matriz afro-brasileira 1,6% e outras religiões, como os judeus, por exemplo, 1,3%. Em 2019, a Datafolha, o Instituto Datafolha, fez uma pesquisa sobre religião e ela trouxe uns dados que são bem curiosos. Católicos, 50% da população. Evangélicos, 31% da população. Não religiosos ou irreligiosos, 10%. Religiões de matriz afro-brasileira, 2%. Espíritas, 3%. Ateus, 1%. Outras religiões, 2,3%. O que isso nos mostra? Esse seria mais ou menos o quadro de hoje, embora eu tenha visto que durante a campanha eleitoral, no debate sobre as pesquisas, se as pesquisas funcionam ou não funcionavam, já tinha gente estimando que as igrejas evangélicas e neopentecostais já teriam chegado a não 31%, mas 37%. Sim. Na falta de censo, então já teria um crescimento maior. Esse seria mais ou menos o quadro de hoje. 2022, né, tem o crescimento da igreja evangélica, principalmente entre os neopentecostais e os pentecostais, é exponencial. É um crescimento gigantesco. Enquanto a igreja evangélica cresce, os neopentecostais crescem, os católicos encolhem. E aí tem uma outra questão, que os evangélicos neopentecostais, eles crescem ocupando os espaços que a igreja católica deixou ocioso, né? E com o crescimento das igrejas evangélicas, cresce também o discurso conservador e o discurso de uma teologia da prosperidade, né, que é o que a gente mais tem percebido. Né? Só que assim, eu tenho severas críticas a essa teologia da prosperidade, que, ao meu ver, só tem prosperidade para os pastores. É uma crítica pessoal minha. Mas as outras religiões não cresceram. E um dado curioso também é que as religiões de matriz afro-brasileira, em 10 anos, elas passaram, dos censos anteriores, elas praticamente inexistiam. Mas elas passaram a se assumir mais. Então, hoje a gente tem uma população
de 2019 de cerca de 2%, mas na verdade essa população é muito maior, porque as pessoas têm medo, têm receio e têm vergonha de se assumir como um bandista, candomblessista, como juremeiro. E hoje tem um movimento de juremeiros na Paraíba que é muito interessante. Tem um babalorixá e juremeiro em Mangabeira, que ele reúne os juremeiros de todo o estado da Paraíba uma vez por ano e faz o encontro de juremeiros da Paraíba. Inclusive essa semana acho que teve um na cidade de Puxinanã, interior da Paraíba. E isso faz com que as pessoas tenham menos medo, menos receio de se assumir. Por isso que saiu de algum por cento para 2%. Agora, vamos tentar entender aqui. Por que a senhora já deu uma explicação rápida aí, mas eu quero reforçar esse ponto aqui. Por que é que a Igreja Católica encolhe um pouquinho e essa igreja neopentecostal, essas igrejas neopentecostais, elas crescem de forma muito, muito forte aqui? A senhora disse aí que tem a ver com a teoria da prosperidade. Vamos tentar explicar um pouquinho mais isso. Então, a questão do discurso da teologia da prosperidade e do conservadorismo são dois fatores fortes. Porque, principalmente a questão da teologia da prosperidade dentro das comunidades. As igrejas católicas, elas precisam de uma estrutura para funcionar. Então, ela precisa de uma igreja física, um templo gigantesco que demanda tempo e dinheiro para ser construído. Anos. Né? Então, ela não acompanhou o crescimento das comunidades, das favelas no Brasil. Além disso, formar um padre demanda tempo e estudo. A teologia cristã para a formação de um padre demanda, em média, no mínimo 4 anos. São dois fatores, né? Aí a igreja evangélica, ela não tem essa necessidade de formação rígida de um pastor. Muitos pastores, e a gente viu em muitas reportagens ao longo desses últimos anos, por exemplo, pastores que interpretavam a Bíblia de forma absurda por falta de leitura, por não saber ler. Agora, talvez seja interessante a gente ver. Tem algumas igrejas evangélicas que elas me parecem, pelo menos a gente quando vê, alguns pastores, eles têm uma formação intelectual melhor, mas tem outras que são as neopentecostais. Geralmente são as neopentecostais que foram as que mais cresceram, que não tem a necessidade de um templo, que você abre numa garagem, numa sala. Você tem na comunidade, tem lá uma salazinha vazia. Aí a pessoa vai lá e diz, pronto, eu sou o pastor, eu fiz um curso rápido de missionário, sou pastor e vou abrir minha igreja aqui. E abre lá a igreja com um nome, vai lá, abre o seu CNPJ e começa a acolher seus fiéis, né? E o discurso da teologia da prosperidade, ele entra aí, porque geralmente esses grupos, eles ocupa a comunidade mais pobre e vem com o discurso da teologia da prosperidade. Você vai conseguir. Aqui você vai. Você me dá o dízimo e esse dízimo vai ser multiplicado na sua vida. E a pessoa está ali desesperada, desenganada da vida, a pessoa vai. Porque é assim que as igrejas e a fé, ela ocupa espaços. No período medieval, a Igreja Católica, ela ocupou espaços muito dentro dessa teoria de ajudar a prosperar. Não era uma teologia da prosperidade, mas ela ajudava os seus reis, né, os mandatários a prosperar, e pelo discurso do medo para as pessoas pobres. Então, o discurso do medo era na base do era o salvacionismo, né? Ou você faz isso, ou você morre, ou você vai para o inferno, vai arder no caldeirão do inferno, que inclusive o mais curioso é que o diabo e o inferno são criações cristãs. Quando você vai, por exemplo, para as religiões de matriz afro-brasileira, o candomblé, não existe diabo, não existe inferno e não existe esse salvacionismo. Então, é um discurso que é fácil, é um discurso que é fluido e que as pessoas, pelo vácuo e pelas necessidades, acabam
aceitando esse discurso e ingressando dentro dessas igrejas que começam a prosperar. E aí tem um fator que é a questão política, né? Porque essa é interessante. Eu não posso dizer que a religião católica nunca se aproximou da política, é o contrário. Eu posso dizer que historicamente, inclusive no Brasil, ela chegou com a política, né? Ela veio com as caravelas, ela se estabeleceu nas capitanias hereditárias, foram os padres e os jesuítas que ajudaram dominar os índios e aculturar os índios e tal. Então a Igreja Católica, sim, os padres aqui na Paraíba eram deputados, que a gente for olhar, todos do interior eram deputados. Eu não posso dizer que a religião católica não teve sua face política, sim. Mas hoje são os evangélicos que estão lá na política. Por que essa mistura toda? Aí a gente tem uma questão, Josival, que é o seguinte: se a gente olhar, por exemplo, a Inglaterra no período medieval teve uma disputa gigantesca entre os protestantes e os católicos para saber quem ia dominar o reino. Tinha o rei, tinha a rainha num determinado período, mas a disputa era para saber quem ia mandar no rei. Então você veja, a igreja estava por trás dos grandes mandatários da história, né? Porque a igreja é um elemento de dominação, né? E inclusive ela dominava pela fé. Os reinos do período medieval tinham seus xamãs, seus grandes vizis, depois veio a igreja, né? Então, no Brasil, isso nunca foi diferente, até porque a gente é um país colonizado pela Europa. E até hoje, assim, de certa forma, a gente mantém um neocolonialismo. A gente continua dentro daquele cabresto ali. E a Igreja Católica sempre foi muito forte no Brasil, porque era a religião oficial do Estado, né? A grande questão é quando você usa a religião não apenas para ocupar os espaços, mas para impingi-la, para dizer: essa é a religião, esse é o único Deus, essa é a única certeza e essa é a única religião certa. As outras não existem, as outras não são corretas, as outras são religiões falsas. Até porque não existe nenhuma religião melhor do que a outra, né? Então, a Igreja Católica, por exemplo, a gente teve aqui Luiz Couto durante muitos anos, né? Frei Anastácio durante muitos anos, mas a forma de ocupar o espaço também é diferente. Aí entra a questão, quer dizer, me parece que a forma que os evangélicos estão indo para a política agora é um plano de poder. É um projeto de poder. Um projeto de poder. É um projeto de poder. Na década de 90, até então não existia uma bancada evangélica no Congresso, né? Mas o que acontece? Eles precisavam ocupar espaços. Então, houve um certo pacto para que eles ocupassem esses espaços, porque esses espaços também fariam com que eles se mantivessem no poder. Uma via de mão dupla. Então, na medida que se elege um pastor para ser deputado, aquele pastor vai ter mais força e vai arrebanhar mais fiéis. Esses fiéis vão mantê-lo ali dentro da política, a não ser que ele pise muito feio na bola. Mas foi inclusive esse projeto de poder que fez com que em 2018 foi fundamental para a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro. A gente tem dados estatísticos que mostram que 33% da população brasileira equivale a mais ou menos 45 milhões de pessoas. Quando a gente olha os dados e os votos que o presidente teve na eleição de 2018, a gente vê os impactos, porque foram 75% dos evangélicos que votaram em Bolsonaro naquela eleição. Então a gente vê o grande impacto que os evangélicos tiveram na eleição, ou seja, eles conseguiram, além de uma bancada, eleger um presidente que estaria ali, apesar de não ser evangélico, estaria ali com eles, em favor deles. E aí a gente vê, em seguida, o presidente nomear pessoas que, como ele mesmo disse na época, terrivelmente evangélicas, para ocupar os espaços de poder, no Congresso, no Ministério da Educação, cadeiras centrais, por exemplo, o Ministério da Educação, porque é uma forma, inclusive, também de exercer a dominação e de facilitar essa dominação e essa ampliação do poder. Agora, isso gera... Veja bem, a minha pergunta que eu queria derivar é um pouquinho... A intolerância religiosa sempre houve no Brasil, porque me parece que é assim, quando me parece, a senhora vai me corrigir se eu estiver errado, quando eu acredito até as últimas consequências, e eu acho que o outro está sempre errado, então
Essa é a raiz da intolerância. Uma das raízes da intolerância. A intolerância religiosa que sempre teve no Brasil. As maiores vítimas da intolerância religiosa eram as crenças de matriz africana. Sim, as pessoas negras e as pessoas de matriz africana. E agora, queria que a senhora discorresse um pouquinho sobre isso também, mas me parece que agora a intolerância está no outro plano também, porque está no plano da religião e da política, é isso? Sim. As coisas andaram muito juntas, né? A religião e a política andou justaposta nesse período de eleição. E, na verdade, já vem andando há algum tempo, porque isso vem sendo construído. Esse projeto de poder antigo vem sendo construído. Desde a época que se iniciou a questão da concessão de emissoras a pastores evangélicos, emissoras de rádio e TV. E você percebe que as lacunas não preenchidas, eles iam lá e preenchiam, né? O discurso, a gente falou do discurso da teologia da prosperidade. O discurso, a pauta do conservadorismo é a pauta fundamental dos neopentecostais e dos pentecostais. É família, Deus e ultimamente assumiu a pátria, família e Deus acima de tudo, né? Esse discurso conservador, ele anda junto, não tem como não andar da intolerância religiosa, porque para eles a única fé verdadeira, a única igreja é a deles, a única fé válida é a deles, né? Então esse discurso de conservadorismo de Deus, família, pátria, igreja, ele anda junto à intolerância. Tudo que for diferente não entra nesse cabedal. E aí tem a questão do racismo religioso. No Brasil sempre existiu. As religiões de matriz afro-brasileira sempre foram as que mais sofreram, não necessariamente pela intolerância religiosa, mas fundamentalmente pelo racismo religioso, por se tratar de uma religião fundamentalmente negra. As pessoas, além de seus adeptos, né? Além de negros, em sua grande quantidade, eram pessoas pobres, pessoas vulnerabilizadas socialmente. E essas pessoas foram invisibilizadas pelos poderes públicos. E a falta de uma política pública também gera um aumento do racismo e da intolerância. Então, o que a gente viu, por exemplo, nesses últimos 4 anos foi o aumento da intolerância religiosa e do racismo religioso de uma forma exponencial. A gente viu terreiros sendo depredados. Essa semana foi a estátua de Mãe Estela de Oxóssi na Bahia, ela foi queimada, né? Tocaram fogo na estátua. E é um monumento que mostra a religiosidade da Bahia. O candomblé, ele nasce na Bahia. Essa religiosidade afro-brasileira, sendo uma população realmente de maioria negros, não poderia ser maior, ou essa repressão, essa intolerância acabou matando essa manifestação? Como é que historicamente a senhora analisa? Eu acho que poderia ser maior se as pessoas não tivessem tanto medo de se mostrar. Tem uma colega minha que outro dia ela saiu de casa com um turbante na cabeça. Ela é do candomblé e ela estava indo para casa dela, do casa de santo dela, né, para o templo. E uma pessoa, quando ela estava entrando no carro, parou e começou a xingá-la de as piores coisas, assim. O mais leve foi macumbeira, que para mim não é xingamento, é uma descrição, inclusive até porque macumba é um instrumento musical, não é uma religião, né? Então essas pessoas passam a ter medo, algumas enfrentam. Mas num clima de acirramento político e religioso que a gente vive hoje, com pessoas sendo assassinadas, com pessoas sendo apedrejadas, queimadas, as pessoas têm medo de se mostrar, né? Agora aí tem outra questão. A gente tem uma população brasileira majoritariamente negra, mas o neopentecostalismo, ele chegou muito forte nas comunidades. Então, nas comunidades, muitos terreiros foram fechados. Em seus lugares, abriram templos neopentecostais. E o discurso é o discurso de eu dei certo, tá vendo que eu vou ser salvo, eu tenho uma situação de vida melhor do que a sua, porque eu sigo esse Deus.
ou o discurso do medo, né? As pessoas têm eu vou tentar me lembrar tem um documentário na Netflix muito bom que fala sobre a intolerância religiosa em relação aos indígenas. Ele mostra, por exemplo, que a religião indígena dentro da comunidade tinha um pajé. O nome do filme é Pajé, é um documentário, é Pajé. O pajé, a comunidade toda se tornou evangélica e o pajé estava ali segurando, né, tentando ser e manter as tradições religiosas dele e da comunidade. E no final das contas, ele precisou abrir mão da religiosidade dele, porque senão ele não seria mais aceito dentro da tribo dele, da comunidade dele. Então, esse é um dos aspectos do medo. As pessoas muitas vezes aceitam uma determinada religiosidade por medo de não serem aceitos pelo todo da comunidade. Professora Regina Medeiros, a gente está conversando aqui sobre essa história de ciência da religião. A religião, sob o ponto de vista da ciência, apesar dessa intolerância histórica que até reprimiu as manifestações manifestações afro-brasileiras, acabou, por exemplo, um dia como o de hoje, né? Termina se salvando. É uma grande manifestação que pelo menos os católicos, eu já vi muitas vezes, os católicos vão para Beira-Mar, para a festa de Iemanjá, acreditam, vão lá, dão 7 pulinhos nas ondas, jogam oferendas, e é o Brasil praticamente todo. Sim. Por que uma manifestação dessa acaba escapando e se impondo para além da... Tem alguns aspectos interessantes. Primeiro é porque, sim, o dia é o dia de Nossa Senhora da Conceição, né? Tem um sincretismo aí. Que foi sincretizada com Iemanjá dentro das religiões de matriz afro-brasileira, né? Os católicos, eles não conseguiram ocupar esse espaço do dia de Nossa Senhora da Conceição. Mas a grande quantidade de religiosos afro-brasileiros conseguiram ocupar os espaços na praia. Esses espaços começaram, inclusive, muito pequenos, mas eles foram se tornando grandiosos pela capacidade da festa de aglutinar, capacidade profana, não é a capacidade religiosa. As pessoas vão para a festa, as pessoas não vão louvar, diferentemente de muitos das pessoas da Umbanda, da Jurema, do Candomblé, que vão para lá para louvar. Vão acender sua vela, vão botar seus barquinhos na água. Já fui a acompanhar, inclusive, algumas vezes essas festividades, e é muito bonito do ponto de vista religioso, né? E também do ponto de vista profano, porque traz pessoas de quase todas as crenças, né? E esse escape, na verdade, eu acho que ele se dá do ponto de vista profano, não do ponto de vista religioso. A festividade, ela tomou proporções maiores do que se imaginava, mas isso não impede que o grau de intolerância religiosa na Paraíba seja gigantesco. Porque, por exemplo, a gente tinha a Praça de Iemanjá, ali Cabo Branco, final da Cabo Branco, isso. Acho que foi 2014, 2012. Foi 2012, eu acho. Ela foi decepada a primeira vez. Isso é um ato de intolerância religiosa absurda. Depois foi reconstruída, recolocada ali, né? A cabeça no lugar. Mais adiante, deceparam de novo a cabeça de Iemanjá e deixaram lá no canto, num gesto de absurdo de intolerância, né? Sem falar do fato de que a Praça de Iemanjá, ela foi no finalzinho, no lugar do estacionamento, e num lugar foi feita, né? Foi construída, e num lugar que, na verdade, estava condenado a ser invadido pelas águas. Então, ela não foi feita ali, inclusive ela a pedido do pessoal do mercado do peixe ali de Tambaú, né? A estátua era para estar lá, ali nas proximidades do hotel, onde tem uma área de venda de peixe, né? Os pescadores pediram para que ela estivesse lá. Mas na época a prefeitura botou lá longe e até hoje não se recuperou a estátua. Se trata com desdém, né?
e é um símbolo forte dentro da tradição paraibana, dentro da tradição de João Pessoa, de cultuar ou, de certa forma, de festejar, se não cultuar, festejar o dia de Iemanjá. Então, existe a intolerância e ela é forte, agora ela é velada. Como se resolver o problema da intolerância religiosa que termina descambando para o racismo religioso, mas não só o racismo religioso, o racismo realmente humano. Tá? Como enfrentar isso? É uma questão de tempo e educação. Eu acho que o investimento em educação é fundamental, uma educação que liberte, uma educação que nos dê a consciência, nos possibilite a consciência de pensar o outro com empatia, sabe? E de mostrar que não existe ninguém melhor do que o outro, assim como não existe uma religião melhor ou uma religião maior. As religiões, elas são criações humanas e a gente precisa entender isso. E entender que o mundo é diverso e plural. Que eu posso ser alguns ocupantes, inclusive, de cargos públicos da Igreja Católica, como o padre Júlio Lancelotti de São Paulo, por exemplo. O padre Júlio anda de mãos dadas com o pessoal do candomblé, anda de mãos dadas com evangélicos, anda de mãos dadas com pessoas de diversas religiões, tira foto, abraça, posta, porque a religião está ali para dar as mãos. Tem um conceito da filosofia africana que é o conceito do Ubuntu. Algumas pessoas chamam Ubuntu. A máxima do Ubuntu é que nós somos através dos outros. Ou seja, coletivamente, nós somos coletivamente. Ninguém é humano sozinho. Nós só somos humanos através dos outros. Professora Regina Negreiros, muito obrigado por sua presença hoje aqui no programa Tambaú Debate. Gostei da entrevista. Boa tarde, muito obrigado por sua presença. À disposição sempre, viu? É só chamar que a gente vem aqui falar. Muito bem, nós estamos encerrando o programa Tambaú Debate de hoje. Amanhã estaremos de volta logo depois do Com Você.